Isso, esse aí mesmo. Lá na meta de quinta, se eu não me engano, história. História. Achei. Então vamos lá. Que fato marcou o fim do primeiro reinado? Então nós sabemos que Dom Pedro, né, quando Dom João voltou para Portugal, Dom Pedro que governou o Brasil. Só que foi meio conflituoso ali aquele primeiro reinado, Dom Pedro era muito autoritário e aconteceu um negócio que acabou aquele período do primeiro reinado. Então, Dom Pedro abdicou o trono, as guerras que ocorreram entre as províncias, o fato que marcou, então, o fim do primeiro reinado foi Dom Pedro ter abdicado o trono, Dom Pedro I, as guerras que ocorreram entre as províncias durante esse período, o Brasil ter voltado a ser colônia de Portugal, ou um pedido que veio de Portugal? E aí? O pedido que veio de Portugal. Que pedido foi esse? Eu coloquei assim, ó. A abdicação do trono por Dom Pedro I. Calma aí, calma. Eu também botei eu coloquei a mesma coisa que Yuri. Nada, não apaguem. Que pedido que foi esse? Eu coloquei um pedido que veio de... Mas por que você colocou isso? Porque eu conversei com a minha avó, a gente deu os cálculos e pronto. Então, mas que pedido que foi esse? Que acabou o primeiro reinado? Foi um pedido. Não, mas só um pedido? Mas tem que saber qual pedido foi esse. Porque para Dom Pedro deixar o trono... E aí? Foi um pedido que estava acontecendo coisas lá em Portugal e ele teve que voltar. Então, mas esse foi Dom João. Você está confundindo Dom João com Dom Pedro. Porque o primeiro reinado foi Dom Pedro I. Dom João que voltou porque foi feito pedido, Portugal queria que ele voltasse que a coroa portuguesa voltasse para Portugal, né? O que você colocou, Rafa? Mesma coisa que o Yuri. Então, eu vou até mostrar aqui na apostila para vocês não ficarem confusos. Só um pouquinho, vou pegar aqui a apostila. Letra A. É nóis. Lá na página 273 da apostila, isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Lá na página 273 da apostila, está dizendo assim, ó, que Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade por causa das medidas autoritárias. E aí, com a morte de Dom João VI, ele deixou, que deixou então vago o trono português, grupos solicitaram o retorno, né? E aí Dom Pedro I abdicou o governo brasileiro. Então foi a abdicação do trono por Dom Pedro I que finalizou ali, marcou o fim do primeiro reinado, tá? Página 273. Houve sim a solicitação do retorno para substituir o pai, mas o que marcou o fim do primeiro reinado não foi esse pedido, foi ele ter abdicado o trono, o governo brasileiro, tá? Questão de número 2. Quantos anos, Dom Pedro de Alcântara, que era filho de Dom Pedro I, tinha quantos anos quando seu pai deixou de ser monarca? 5. Exatamente. 6. Ele Eu botei 5. 5 anos. 6, Thiago. É 4. 5 anos. Isso, 5 anos. Nós temos aqui na questão 3 afirmativas.
até colocar um pouquinho mais para cima aqui. Algumas são verdadeiras e algumas são falsas. Nós temos afirmativas verdadeiras e temos falsas. Com o fim do primeiro reinado, o Brasil foi governado por regentes durante um determinado tempo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Quando Dom Pedro abdicou o trono do governo brasileiro, acabou o primeiro reinado. Verdadeiro. Quem governou depois? Verdadeiro. Verdadeiro. Foram regentes. Inclusive ficou conhecido... Ah, não, peraí, vai falar isso aqui na terceira frase. Dom Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom Pedro I, assumiu imediatamente o lugar, pois era maior de idade. Isso é verdadeiro ou isso é Falso. Falso. falso? Quantos anos ele tinha quando Dom Pedro abdicou o trono? Vocês acabaram de responder na questão acima. Verdadeiro. Não, olha a pergunta que eu estou fazendo. Dom Pedro Verdadeiro. tinha quantos anos? Você tem qual? Na 3. Então, verdadeiro. 5. Gente, eu estou perguntando outra coisa. Presta Então, atenção. verdadeiro. Perguntando. Vocês estão respondendo o que a questão o que está trazendo na questão. Não é isso que eu quero saber. 5. Ele tinha 5 anos. Sim. Para ser maior de idade, quantos anos a pessoa tem que ter? Eu disse. 14. Era 16 lá. É. Só, Era 16. ó, E aí, ele não tinha essa idade, então ele não assumiu o lugar do seu pai imediatamente. E aí, vamos para a terceira frase. Ficou conhecido como período regencial o tempo que veio após o primeiro reinado. Então, o governo Dom Pedro abdicou, e aí os regentes que assumiram. Esse período ficou conhecido como período regencial, sim ou não? Sim. Sim. Então, a primeira e a terceira frase são verdadeiras. E a segunda frase é falsa, tornando, então, a alternativa B a correta. Né? Então, aqui a alternativa B, vou até colocar em vermelho aqui as respostas corretas. Questão de número 4. Então, durante esse período regencial, teve muitos conflitos e as pessoas não queriam, né, que os regentes governassem, queriam um rei de volta no trono, né? E que fato que marcou, então, esse início do segundo reinado, que foi a parte de Dom Pedro de Alcântara? A coroação de Dom Pedro de Alcântara como segundo imperador do Brasil. Exatamente. Eles coroaram, então, Dom Pedro de Alcântara. Coloquei a mesma coisa que o Thiago. Eu também. Certíssimo. A coroação de Dom Pedro de Alcântara, que marcou o início do segundo reinado. E o que foi o golpe da maioridade? Quantos anos Dom Pedro Antecipava de 18 para 16 anos de idade para assumir o trono. Permitia que crianças de 5 anos assumissem o trono. Ô, Pro, eu coloquei assim, ó. Pessoal, espera só um pouquinho. Eu botei a B. Pro, Peraí. Vamos voltar aqui. Então, a gente sabe que Dom Pedro tinha 5 anos, né? E não podia assumir o trono. A população queria um rei. Dom Pedro estava com quantos anos quando ele assumiu? 16. 14. 15. 5 anos. Presta atenção aqui, para todo mundo, fecha todo mundo o áudio. 5 anos ele tinha quando o pai voltou para Portugal. No período regencial, ele foi crescendo, ficou com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Quando ele estava com 14 anos, eles deram, então, o golpe da maioridade, substituindo ali, alterando a idade
de maioridade de 18 para 14 anos, ok? Então, 5 anos não foi quando ele assumiu o trono. O golpe da maioridade não era que permitia crianças de 5 anos. Não é permitido criança de 5 anos, não era permitido e não foi esse o golpe da maioridade. Vocês podem ver isso na página 275, pode anotar aí, página 275 da apostila. Antecipa de 18 para 14. Então, com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil e recebeu, então, o título de Dom Pedro II. Durante grande parte do século XIX, houve um produto que garantiu ao nosso país um destaque econômico. Que produto é esse? Café. O café. A economia Opa, tô errando aqui. Dominou de vez. Né? O café. Brasileira. Durante o Estado, grandes proprietários dos capitais possuíam grande influência política. Como ficou conhecido esses proprietários do café? Barões do café. Nossa, que coro, hein? Todo mundo falou. Barões do café. Barões do café, né? Eram pessoas importantíssimas. E quais foram as melhorias que foram trazidas pela cafeicultura? Estabelecimentos comerciais e iluminação a gás. Posso falar o meu? Eu coloquei ferrovias. Ferrovias, bondes e estabelecimentos comerciais. Eu coloquei estabelecimentos comerciais e iluminação a gás. Eu coloquei Só coloquei ferrovias. Eu também. Iluminação a gás, ferrovia, Eu tentando coloquei. que eram Prof. bondes. Pode falar. E o estabelecimento comerciais. Então, esses estabelecimentos comerciais, não sei se seriam melhorias trazidas, né? A minha avó que falou. Porque os estabelecimentos comerciais não entra como melhoria. Seriam os bondes, mas os bondes, as ferrovias e a iluminação a gás, você colocou. Sim? Tiago? Tiago, tá me ouvindo? Prof. Oh, peraí. Tiago, não tô conseguindo te ver. A Tá travando. Que sim. Então, E os estabelecimentos comerciais também. Minha avó vai mandar gente para uma fora. Tiago, não tá dando para te ouvir. Tá tudo travado, e aí trava, daí fala tudo bem rápido, não tô conseguindo te ouvir. Tá? Para mim tudo está travado. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Os estabelecimentos comerciais não são melhorias trazidas, no caso, né, para cidades. Deixa eu só voltar aqui na questão. Trazidas pela cafeicultura. Esses estabelecimentos comerciais, eles foram consequência, né, do crescimento das cidades. Então, não é pelo café, mas os bondes e as ferrovias, os bondes foi o crescimento também a instalação das ferrovias que acelerou, então, o crescimento dessas cidades, né? E aí, lá na página 277, vocês vão poder estar
encontrando. Eu vou dar uma pesquisada só um pouquinho. Em relação ao que gerou. Sim, então, vamos colocar porque houve um aumento no fluxo, né, do comércio. Então, querendo ou não, acaba que foi gerado mesmo. Então, esses estabelecimentos comerciais foi uma consequência, né, dessas melhorias da criação da ferrovia, da iluminação a gás. Então, com o aumento de pessoas, da quantidade de pessoas, houve também o crescimento do comércio, né? Houve também esse crescimento do comércio. Então, acaba que entra, assim, como melhoria. Estou dando uma olhada aqui, realmente. Mas os principais são os bondes, que é o transporte urbano, as ferrovias e a iluminação a gás. E como consequência dessas melhorias, então, houve um fluxo, né, maior de mercadorias e pessoas. Houve também a geração de emprego, criaram-se novos empregos, diversos empregos, e houve também o crescimento do comércio. Então, os estabelecimentos comerciais também foram, não foram, como que eu posso usar? Foram também, ai meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. Também foram beneficiados, exatamente. Também foram beneficiados, o comércio, então, também foi beneficiado pela cafeicultura, ok? E aí eu quero fazer com vocês o seguinte. Eu fiz mais ou menos uma recapitulação da história do Brasil, desde antes dele ser descoberto, até o que a gente já estudou e o que a gente ainda vai estudar. E aí eu vou fazer no geral, quero que vocês peguem o caderno, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, dá tempo. Peguem um caderno de história enquanto isso, para a gente fazer uma recapitulação do que a gente já estudou sobre a história do Brasil. Caderno de história. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Pegaram aí o caderno de história? Coloque em colégio evangélico. Data de hoje é dia 2/9, 2 de setembro. Escreveram aí? Rafael escreveu, cabeçalho, colégio evangélico, data. Hoje é dia 2/9, 2 de setembro, tá? Prof, daqui a 20 dias é o aniversário da minha irmã. É. O que eu fiz aqui? Pra mim, o áudio de todo mundo tá ruim. Nenhum sai completamente. Às vezes só sai. De todo mundo, quando abre pra falar, fica horrível. Peraí, Regiório, eu não consegui entender nada que você falou. Fala de novo, que eu não consegui entender.
Então, vamos lá. Então, nós vamos recapitular aqui. Não estou conseguindo compartilhar. Bom, gente, vou por aqui porque eu não estou conseguindo abrir o outro com a apresentação. Então, coloquem lá o cabeçalho, História do Brasil, e copiem aqui. A história do Brasil, normalmente, ela é dividida em 4 períodos gerais, que é o pré-descobrimento, que vai até o ano de 1500. Depois, o Brasil colônia. Desculpa, pessoal. Então, o pré-descobrimento vai até o ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. A partir de 1500 a 1822, esse período é conhecido como Brasil Colônia, né? De 1822 a 1889 é o Brasil Império. E aí, por último, é instituída, então, a República, o período da República, que foi de 1889 até os dias de hoje, né? E aí eu vou explicar para vocês, nós estamos começando a trabalhar aqui a República. Esse ano nós vamos a partir da aula passada que nós iniciamos a República, até o final do ano, eu acredito que nós estudemos somente o período República, né? Brasil República. Terminaram aí? Não, pro. Bem rapidinho. Prontinho? Eu tô na
colônias 1500. Prof, eu tô no Império. Império, Tá. pronto. Os outros também conseguiram terminar? Posso ir para o slide? Prof, a gente vai ter que copiar tudo isso. Não. Terminaram aqui? Se demorar muito, eu vou pôr para copiar tudo. Terminei. Ah, e termina rápido, né? Ó, quem não terminar em 10 segundos vai ter que copiar isso aqui, ó. Não. Prof, eu terminei, prof. Ó, Eu tá já vendo? Tá terminei. dando certo. Todo mundo terminou. Terminei. Vocês são engraçados. É que tô esperando os outros. Terminou também? Eu já acabei já, prof. Terminou. Thiago terminou. Terminou, Rafael? Pro. Duda terminou? Pro. Guilherme? Não falou assim, prof. Matheus Professora, terminou, né? Oi, pode falar. minha mãe falou que tá tendo voto para voltar para a escola. Ah, é, estão fazendo uma pesquisa, né? Para ver, porque tem muitos pais que não estão querendo mandar os filhos. E aí vai depender da quantidade de alunos, como que vai ser para a gente poder organizar. A volta. Ah, Você quer voltar? eu quero. E a mãe, vai deixar? Eu queria tudo, mas minha avó não deixa. Meu pai e minha mãe quer. Querem? Então responde lá a pesquisa. Ela disse, Professora, ela disse, mesmo se voltar às aulas, já não vai deixar. Ela disse que só ia deixar só quando a vacina for. Entendi. É por isso que a escola bugado aqui. pesquisa, né? Acredito. Também Prof. não vi pela Sarinha. Não fui lá na escola ainda para saber. Professora. Mas acredito que a gente também. Pode falar. Prof, mas não fala de História. Né? Vamos voltar aqui para a história. Professora, Oi. a minha avó, eu perguntei isso aí pra minha avó, e a avó falou, lógico, ela falou que quer que eu volte logo. Que volta, né? Então tá. Então vamos voltar aqui agora para a história primeiro. Enquanto a gente está nas aulas online, a gente volta para a história. Então, a história do Brasil ela é dividida em 4 períodos. Nós já estudamos. O pré-descobrimento é a vida antes, né, da chegada dos portugueses, quando os indígenas viviam aqui. E a gente estuda um pouquinho disso naqueles povos primitivos, ali nos primeiros grupos humanos. A gente estudou um pouco disso aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, na região da América.
Quando os portugueses chegaram aqui, o período conhecido da chegada dos portugueses, a partir da chegada dos portugueses, é o Brasil colônia. Então, o Brasil colonial, ele inicia com a chegada da frota portuguesa, que foi comandada por Pedro Álvares Cabral, né? Chegando aqui, teve a extração do pau-brasil, eles fizeram a extração do pau-brasil, para poder proteger as terras, eles implementaram as capitanias hereditárias. Quem lembra dessas capitanias hereditárias? Vocês lembram disso? E aí? Lembra dessa palavra, pelo menos? Capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido, né, em várias porções de terras, e aí cada pessoa recebia aquela porção de terra ali para cuidar, né? Então, por que eles fizeram isso? Para impedir a invasão por outros países. E aí, eles extraíram o pau-brasil, cultivaram a cana-de-açúcar, que foi o que impulsionou a economia no período do Brasil colonial, no período colonial. No final do século XVII, foram descobertas jazidas de ouro, né? Começou ali o ciclo do ouro, também faz parte do período colonial. A corte portuguesa veio para o Brasil, fugindo ali, né, da guerra com a França. Gente, esse tempo atrás eu falei Espanha, mas eu falei errado, tá? É França. Dom João abriu os portos do país, né? Teve vários benefícios para a economia do Brasil, ele permitiu o funcionamento de fábrica, fundou o Banco do Brasil, construíram museus, construíram bibliotecas, o que transformaram a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, em 1818, Dom João foi coroado rei, ficou aqui 3 anos, depois de 1818, e voltou, então, para Portugal, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro, quer dizer, como regente do país. E aí, com conflitos que eles estavam tendo em Portugal, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, então, proclamou a independência do Brasil. Então, da chegada da frota portuguesa, comandada por Álvares Cabral, até a independência do Brasil, que inclusive vai ser comemorado na próxima segunda-feira, é conhecido como período colonial, Brasil colonial. O segundo período é o Brasil Império, quando Dom Pedro, então, foi aclamado imperador, né? Recebeu ali o título de Dom Pedro I. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi outorgar, né? Concordar, aprovar a primeira Constituição Brasileira, de 1824, que dava para Dom Pedro poderes plenos, né? Amplos poderes. Ele não tinha muito... Ele podia mandar e desmandar, que era o quarto poder, o poder moderador. Ele derrotou a Confederação do Equador, que foi uma revolta, né? Lá em Pernambuco. Perdeu o controle sobre a província Cisplatina, que foram fatos importantes que ocorreram, então, no Brasil Império, e declarou independência. Então, o Uruguai, ele estava sendo disputado pelo Brasil e pela Argentina. E aí, só que o Uruguai se declarou independente, então, e aí ele perdeu esse controle sobre essa província Cisplatina. Esse primeiro reinado, esse primeiro período do Brasil Império, né, foi quando Dom Pedro I governou, e é conhecido como período primeiro reinado. Dom Pedro, então, voltou para Portugal, porque seu pai faleceu, abdicou o trono brasileiro, começou, então, o período regencial, né? Quem ficou foi Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que depois ficou como Dom Pedro II, tinha 5 anos, e aí por quase uma década, então por 9 anos, ele foi governado por políticos. Foi uma época em que teve grande agitação social, política, a população bem insatisfeita, e foi feito então o golpe da maioridade,
E aos 14 anos, Dom Pedro II, então, foi coroado imperador, o segundo imperador, né, do Brasil. Nesse segundo reinado, na primeira década, nos primeiros 10 anos, então, o regime se estabilizou, acabou aqueles conflitos, foram diminuindo. Houve a extinção do tráfico de escravos, não podia mais se trazer os escravos para o Brasil, escravos negros. Aos poucos, né, os imigrantes, então, vieram para o Brasil trabalhar no lugar dos escravos, substituíram esses escravos. O Brasil e a Argentina e o Uruguai, os 3 países se juntaram e entraram em guerra contra o Paraguai, né, que é chamado de Tríplice Aliança. E aí, quase 2/3 da população do Paraguai estava morta. Então, a cada 3 pessoas, 3 paraguaios, 2 morreram, ficou um